Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. O boneco do jogo Monopoly, ele usa monóculo? Pensa bem antes de responder. A maioria de vocês vão jurar de pé juntos que sim, que o velhinho da cartola do banco imobiliário tem um monóculo elegante no lado direito. Pois é, ele nunca teve, nunca, em nenhuma versão oficial do jogo, em nenhum país, em nenhuma década. E olha, isso não é um erro seu. Milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo que nunca se falaram, que nunca tiveram tanto contato umas com as outras, compartilharam exatamente a mesma lembrança, errada. É isso, meus amigos, tem um nome, efeito Mandela. Hoje eu vou te mostrar porque isso acontece, os casos mais assustadores e já documentados, e se você aguentar até o final, a teoria mais maluca e mais científica que tenta explicar sobre esse fenômeno. Spoiler, uma delas envolve universos paralelos. Se você é novo por aqui, esse canal existe para uma missão simples: pegar essas curiosidades que fritam o seu cérebro, explicar de um jeito que realmente faz sentido, sem enrolação, sem professor chato. Essa é a sua cara, então já deixa um inscrito aí, é de graça, ajuda muito o canal a ficar existindo. Agora vem comigo, porque a partir daqui você nunca mais vai confiar 100% na sua própria memória. Vamos começar desde o início, porque o nome desse fenômeno já é uma história incrível por si só. Em 2009, uma pesquisadora chamada Fiona estava numa convenção sobre o paranormal e puxou um assunto meio banal. Nossa, que triste a morte do Nelson Mandela na prisão nos anos 90, né? Só que Nelson Mandela não morreu na prisão nos anos 90. Ele saiu da cadeia em 1990, se tornou um presidente da África do Sul, ganhou um prêmio Nobel da Paz e só faleceu de verdade em 2013, décadas depois, cercado de família, com um herói nacional. Só que por aqui tem um detalhe arrepiante: Fiona não estava sozinha. Essa lembrança está errada. Ela descobriu que dezenas depois de centenas, depois de milhares de pessoas juravam se lembrar dessa notícia. Reportagem na TV, até de discursos como vídeos da viúva dele. Um funeral que simplesmente nunca aconteceu daquele jeito. É isso que torna o efeito Mandela tão diferente de um simplesmente esqueci comum. Não é uma pessoa confusa, é um grupo enorme, completamente desconectado de pessoas, em um grupo de lugares diferentes, sem nenhum contato entre si, lembrando exatamente do jeito errado. É matematicamente estranho, e se fosse um erro aleatório do cérebro, a gente esperaria erros diferentes. Cada um lembra de um jeito, mas não, todo mundo era igual. Mas antes de mergulhar nos casos mais bizarros, você precisa entender uma coisa desconfortável sobre a sua própria cabeça. A memória não é um HD. Ela não grava e não guarda arquivos perfeitos, que só você abre. Depois, pensa mais como um jogo de telefone sem fio. Só que você é a única pessoa que está jogando. E o jogo acontece toda vez que você lembra de algo. Toda vez que você acessa uma memória, o cérebro está reproduzindo ela do zero, usando um pedaço, associações. Aqui vem o pulo do gato, suposições lógicas. Ele prefere preencher um buraco na memória com algo que faz sentido, do que admitir eu não lembro dessa parte. E é exatamente assim que mora o problema. Só que isso ainda não explica tudo, porque o estereotipo cultural explica um caso isolado. Não explica porque milhões de estranhos de países diferentes, de línguas diferentes, criam exatamente a mesma reconstrução errada. Para isso, a gente precisa entender um mecanismo ainda mais estranho, que os cientistas só começam a estudar a sério nos últimos 20 anos. E o nome técnico para isso é memória confabulada. E o experimento mais famoso que promoveu isso, como funciona, é sobre o Mandela. Nos anos 90, a psicóloga Elizabeth Floats fez um experimento, hoje é considerado clássico. Ela pegou um grupo de voluntários e contou para cada um deles 4 memórias da infância, só que 3 eram reais, confirmadas pela família, e 1 era completamente inventada. A história de que essa pessoa, quando era criança, tinha se perdido num shopping e ficava apavorada, até ser resgatada por um senhor de idade. Isso aconteceu. Nenhuma dessas pessoas nunca tinha se perdido no shopping. Nenhum. Mas sabe o que aconteceu depois de algumas conversas? Uma parte enorme dos participantes começaram a adicionar detalhes. A cor da blusa, o que estava usando, o cheiro da loja, o rosto preocupado da sua mãe, coisas que o próprio experimento nunca tinha mencionado. O cérebro deles pegou uma sugestão e construiu sozinho uma memória completa, rica em detalhes, emocionalmente convincente. E aqui está o ponto mais assustador de tudo isso.
Para essas pessoas, aquilo era tão real quanto qualquer outra lembrança da infância. Não tinha diferença nenhuma por dentro. Agora junta essa descoberta com a internet, porque o efeito Mandela, como um fenômeno de massa, só decolou depois dos anos 2000. Isso não é coincidência. Antes da internet, um erro de memória ficava isolado dentro da sua própria cabeça, ou no máximo se espalhava entre um grupo de amigos. O cérebro prefere padrões mais comuns, do jeito que ele conhece. É por isso que eu adoro resumir esse fenômeno numa frase: seu cérebro não é uma câmera, ele é um editor de filme, trabalhando sob pressão, sem tempo, cortando cenas, preenchendo buracos com o que provavelmente aconteceu e entregando o resultado final para você com uma confiança de dar inveja em qualquer diretor de Hollywood. Então, no fim das contas, o que a gente aprende com tudo isso? Eu acho que a lição real do efeito Mandela não é sobre universos paralelos, é sobre humildade intelectual. A gente vive numa época em que eu tenho certeza absoluta virou um sinônimo de verdade, discussão de família na ceia do final do ano. Pode estar 100% convicto de algo, com detalhes vividos, com emoção genuína, com a sensação física, eu vivi isso, e ainda assim estar completamente errado. Não porque você tem má memória, mas porque é assim que todo o cérebro humano funciona. E o seu, o meu, conheceu na sua vida. E tem algo que quase bonito nisso. Se você pensar, a memória não existe para ser um arquivo perfeito, imutável. Ela existe para contar uma história que faça sentido para você, que te ajude a entender o mundo. E é isso que eu quero saber de você agora. Me conte aqui nos comentários qual foi o efeito Mandela pessoal que você já teve. Contou para todo mundo com toda a confiança do mundo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Bom, se você lembrar desse vídeo de um jeito diferente do que realmente foi, bem-vindo ao clube. E até a próxima.